Fala galera, tudo bem? Estamos de volta, eu, Márcio Falanca, ele, João Paulo Coutinho, com mais um vídeo. O programa Tabelando na Área, o seu canal Esporte Retrô. O que a gente tem que fazer para curtir, João? Dá um joinha, curte o vídeo, assina o canal, recebe as notificações. Exatamente. E aí, mais novidades para você. A gente vai complementar a parte retrô. Lembra, pessoal? Assuntos retrôs. Exatamente. Vocês que são saudosistas, que gostam de boas histórias, vamos fazer homenagens. No caso, Rui Chapéu e Valdir Espinosa, é isso? Rui Chapéu, Valdir Espinosa, eles nos deixaram aí recentemente, né? Vamos falar um pouquinho sobre a trajetória deles, primeiro começando pelo Rui Chapéu, né, Márcio? Exatamente. Rui Chapéu que ficou conhecido nacionalmente nos anos 80, né? Graças ao querido Luciano do Vale. Ele tinha o Show do Esporte. Show do Esporte, exatamente. Show do nostálgico Show do Esporte, que era um domingo com uma macarronada em frente à televisão vendo esportes. Exatamente, quem apresentava era o Elia Júnior, né? Elia Júnior, que hoje está na rádio, né? Na verdade eles cobriam vários esportes e o legal foi isso, né? O Sérgio do Vale empresariava o Rui Chapéu e ajudou a difundir o esporte, né? Jogavam todo domingo, né? Faziam partidas amistosas, né? Diz a lenda que ele teve que ganhar de 12 participantes, né? 12 campeões brasileiros até disputar um jogo internacional contra o Steve Davis. Exatamente. E o Rui Chapéu era aquele negócio lá, né? Ele ia para uma cidade do interior e fazia fila lá e ele ficava chamando um por um. Na verdade, então, foi muito legal. Ele realmente foi uma pena, né? A gente não esperava essa morte repentina, né? E um outro rapaz, se é que eu posso chamar dessa forma, né? O outro senhor que nos deixou foi o Valdir Espinosa. Valdir Espinosa, técnico vitorioso, né? Era o técnico do Grêmio em 83, quando o Grêmio conseguiu o Mundial da Libertadores. O Renato Gaúcho ficou muito chateado com isso tudo, né? Inclusive disse que considera Espinosa o seu segundo pai, na verdade. Exatamente, ele tinha a espinha dorsal, né, que era o Hugo de Leon na defesa, o Mário Sérgio no meio e o Renato Gaúcho começando a carreira no ataque, né? Ele estava no Botafogo agora, né? Sim, como coordenador foi técnico. Técnico do Botafogo, conseguiu um título muito importante nos anos 80, né? Em 89. O Botafogo foi campeão carioca. Quebrou o jejum, 21 anos sem título 21 anos. contra o Flamengo, né? E saiu da fila, né? E ele estava agora, né? Atualmente, ele fazia parte da comissão lá do Botafogo e fez uma cirurgia, falou que estava tudo bem e infelizmente voltou para o hospital e não conseguiu, né? Exatamente, então são duas perdas muito grandes, uma no futebol, outra na sinuca, né? E mais que a família tenha conforto, né? Enfim, né? Dois grandes expoentes do nosso esporte, né? E um outro detalhe, agora a gente vai entrar numa outra parte da história, né? Que é uma parte curiosa, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Além da rivalidade, Palmeiras e Corinthians têm uma coisa em comum, João, conta pra gente. Eles têm muitas coisas em comum, na verdade, né? Inclusive, pela história, o Corinthians foi fundado por italianos e espanhóis, em sua maioria. E depois teve um racha lá, e os italianos saíram e fizeram o Palmeiras. E uma dessas coisas que eles têm em comum é que eles fazem bustos em homenagem aos seus ídolos, né? Jogadores que fizeram parte dessa história. E se você for procurar, aqui em São Paulo, pelo menos, eu só conheço Corinthians e São Paulo que tem isso. Não, Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras. O São Paulo, na verdade, não tem essa tradição ainda. São Paulo saiu errado, é Palmeiras. E o que acontece? Nós vamos falar quais são esses bustos que estão presentes aí nos clubes sociais desses dois times. Exatamente. Então o João vai começar falando dos bustos do Corinthians. O primeiro busto que o Corinthians fez para homenagear um jogador foi em 1929, o busto do Neco. O Neco, ele
principal jogador do Corinthians nos seus primeiros anos, ele atuava, Márcio, como ponta esquerda, centroavante e meio campo. Ele atuou nas 3 posições. Certo. E ele marcou 243 gols pelo Corinthians, e quando ele estava se aposentando, eles resolveram fazer esse busto para homenageá-lo em 1929. Esse busto ficou sendo o único busto do Parque São Jorge até a década de 90, Márcio. Certo. Só depois da década de 90 que foram inaugurados mais 3 bustos. E conta para o pessoal do nosso canal então, por favor. Os bustos dos anos 90, eles foram feitos para homenagear o maior trio ofensivo que o Corinthians já teve em sua história, que é o Baltazar, Cabecinha de Ouro, Luizinho, o Pequeno Polegar, e o Cláudio, que é o maior artilheiro da história do Corinthians. Ele é o maior artilheiro da história do Corinthians? O Cláudio é o maior artilheiro da história do Corinthians, jogou por 17 anos no Corinthians, também teve passagem pelos outros times de São Paulo, pelos outros grandes times de São Paulo. Eu ouvi falar do Teleco. Então, sim, nós vamos chegar lá, O Cláudio era conhecido como o gerente. Ele, o Luizinho e o Baltazar, eles receberam essas homenagens. Depois, só em 2012, o Corinthians homenageou mais um ídolo, que foi o Sócrates. Infelizmente, ele já havia falecido, ele não recebeu essa homenagem em vida. Uma pena. Mas foi em julho de 2012, faziam 7 meses que o Sócrates tinha morrido. E o busto do Sócrates, inclusive, é o único dos bustos que está com aquele gesto famoso do Sócrates, que é a mão para cima com o punho cerrado, né? Punho fechado. Ele foi símbolo da democracia corintiana, né? O Sócrates foi símbolo da democracia corintiana, era um dos líderes daquele elenco lá, né? E tá aí, né? Homenagem, uma justa homenagem. Justa, e infelizmente que não foi em vida, né? Exatamente. Agora, 2 anos depois, foi um novo busto para homenagear em vida mais um jogador que fez história no Corinthians, que é o Rivelino. A patada atômica. Isso. E então, em 2014, o Rivelino ele estava presente. Ele tem um busto lá também, no Parque São Jorge. E teve mais um busto, que foi em 2019, no ano passado. O Corinthians ele fez uma homenagem ao Teleco. Certo. O Teleco, que é o jogador que tem a maior média de gols da história do Corinthians. Para você ter uma ideia, Márcio, ele tem 256 gols em 249 jogos pelo Corinthians. Média assombrosa. Acima de 1, né? É o terceiro maior artilheiro, não é? Isso, o terceiro maior artilheiro e o maior artilheiro de média, né? Pela média, o maior artilheiro da história do Corinthians. Se você pegar apenas o número de gols, o Cláudio ainda é imbatível, né? Vai levar muito tempo para algum jogador conseguir bater essa marca. 305 gols é muita coisa, muita coisa. E além do Teleco, eu ouvi falar também que de 67 até 91, ele quem cuidava da sala de troféus do Parque São Jorge, o Teleco, isso, ele continuou, na verdade, a maioria desses jogadores continuaram, tirando o Sócrates e o Rivelino, a maioria dos jogadores continuaram com ligação lá com o Corinthians. Isso é importante, o vínculo com o clube, né? É importante, é uma coisa que nem sempre tem, né? Que é o respeito à história, exatamente, né? Que o jogador e você me falava nos bastidores que mais um jogador terá o seu busto nas alamedas do Parque São Jorge? Já foi anunciado por ele e também confirmado pelo André Sanches. O Marcelinho Carioca vai receber em breve aí uma homenagem, mais um busto aí chegando aí pro Parque São Jorge. É o maior ganhador de títulos, né? Marcelinho Carioca, ele era o maior ganhador de títulos do clube até recentemente, né? Ele foi ultrapassado pelo Cássio. Agora, recentemente, o Cássio atualmente é o maior vencedor de títulos pelo Corinthians. Agora chegou a vez de falarmos do rival do Corinthians, né? Do grande rival do Corinthians. Palmeiras. Sobre os bustos, né? Os bustos sim, o Palmeiras tem alguns grandes jogadores ídolos também, assim como o Corinthians, né?
Alguns vocês já devem conhecer, outros vocês vão ficar surpresos. Bom, eu vou começar pelo seguinte, eu vou começar pelos goleiros, né? Nós temos o Bertacatani, né, que jogou na década de 30, 40, né? Um dos maiores goleiros da história do Palmeiras. Um dos maiores goleiros, sem dúvida. E ele tinha a mão enorme, inclusive diziam que a mão dele era tão grande que quando ele saía para fazer a defesa na grande área, ele pegava a bola com uma mão só. Né? E jogou 14 anos no clube, realmente um tempo muito grande, né? Muito tempo, né? Hoje em dia não tem mais isso, né, Márcio? Hoje em dia é difícil o jogador que fique muito tempo no clube só. Coincidentemente, João, um outro ídolo, né, mais recente, que também foi goleiro, né? Jogou muito tempo no clube, foi o São Marcos. Né? Essa era fácil de adivinhar, né? Exatamente. São Marcos também deu para o Palmeiras a primeira Libertadores, exatamente, né? Exatamente. Eliminou aquele time lá que eliminou o Corinthians 2 vezes seguida, né? Da Libertadores, nos pênaltis, exatamente. as duas. Embora ele tenha falhado no Mundial, né, Marcão? Mas tudo bem, mas você foi santificado na Libertadores, nos deu esse título tão importante. Foi o principal jogador do Palmeiras naquela conquista lá. E continua no Palmeiras, né? Eu acho que o que faz ele mais ídolo é o fato dele ficar no Palmeiras, não ter saído, não ter ido para a Europa. Exatamente, jogou a segunda divisão, né, pelo clube que foi campeão mundial pela seleção, jogando como titular, né? Também, exatamente, bem lembrado. O Palmeiras conseguiu segurá-lo por vontade própria, né, do jogador, né? Ele ficou lá e foi o que você falou, né? Ele poderia ter, quando o Palmeiras caiu, por exemplo, ele poderia ter ido para a Europa. Exatamente. E ele resolveu ficar. Então, ele, só para completar, 532 jogos pelo Palmeiras, hein? E ó, eu vou falar uma coisa, eu vi uma foto do busto do Marcos e eu vou falar para você que dos bustos todos, o mais parecido com o jogador que homenageia é o do Marcos. É muito você parecido, achou? Eu achei. Só para não deixar passar, pessoal, em relação ao Corinthians, o busto mais parecido, na minha opinião, foi do Rivelino, tá? Ficou perfeito. E continuando, né, a lista, 2 zagueiraços, né? Um foi o Junqueira. Antes do Luiz Pereira, foi quem brilhava, né, nos anos 30 e 40 também. Disputou 326 jogos, sendo 201 vitórias e conquistou 20 títulos no geral. Né? Então, eu não vi jogar, obviamente, mas meu avô viu. E ele falava que o Junqueira era muito técnico, muito habilidoso, e era zagueiro, hein? Imagina. O outro que chegou a ser técnico, se eu não estiver enganado, mas era zagueiro, Valdemar Filme, João. Valdemar Filme. Ele era chamado de o pai da bola. Por quê? Porque ele era um jogador elegante, refinado, apesar de zagueiro, ele sabia sair jogando, às vezes atuava como líbero, né? Então foi daí que surgiu essa expressão, o pai da bola. Exatamente. Entendi. Então ele atuou, fez 601 jogos e ganhou 7 títulos, né? E aí, não sei se o meu amigo vai concordar ou não, mas a história diz, ele foi campeão mundial em 1951, a famosa Copa Rio. Aí o pessoal do canal pode nos falar se aquele título valeu ou não valeu, mas aí é outra história. Mas comenta aí, o que você acha? É mundial ou não é o de 51? É mundial ou é cachaça? Bom, continuando, nós temos o Dudu, né? Não é o que não é o Dudu agora, atual, né? É o Dudu da academia. Da academia, exatamente. Primeira e segunda academia nos 60 e 70, né? Fazia dupla com o Ademir da Guia, né? Também foi reconhecido e ele fez 609 jogos com 25 gols. Conquistou 8 títulos. Foi muito importante em algumas conquistas palestrinas. E para fechar essa lista, o César, né? Não, nós temos o Ademir da Guia. Ademir da Guia, verdade. Ademir da Guia. O César Maluca, na verdade, João, você lembrou bem, ele é o segundo maior artilheiro da história do Palmeiras com 180 gols. Né? A gente já havia falado do Teleco quando falamos sobre o Corinthians. O primeiro artilheiro é o Heitor, com mais de 300 gols com a camisa alviverde, assim como o Teleco, né?
O César, o segundo. O Cláudio é o que tem mais gols. O Cláudio, O Teleco ele tem uma média muito boa, Exato. mas ele não chega a 300. Exato, então Heitor e César, né, os maiores goleadores. Mas o Ademir da Guia é o recordista de jogos com a camisa do Palmeiras, João. 901 jogos, pessoal. E ele ficou muita coisa, hein? 17 anos no clube. Muito legal, né? Por não é à toa que ele é ídolo até hoje, tem um vínculo muito forte com o clube, né? Então, essa é a lista, os bustos, né? Os maiores artilheiros e os maiores ídolos de Palmeiras e Corinthians. Espero que vocês tenham gostado, né? E deixem a opinião de vocês, né, sobre o tema, ou alguma coisa que vocês queiram que a gente comente nos próximos canais, né, mesmo sendo retrô. E aí a gente volta em breve com mais notícias e mais novidades do mercado da bola e da nossa sessão retrô. Nostalgia. Exatamente. A gente volta já já. Em breve, novos vídeos. Exatamente. Tchau, tchau, até.